Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos no nosso penúltimo dia da campanha. 11 dias já, irmão. Glória a Deus. E o nosso tema de hoje, como não tem sido diferente, os temas deste livro e desta campanha, ele diz algo muito importante para as nossas vidas. Lidando com as surpresas da vida. Eu quero ler o texto base com os irmãos, que está em Romanos, no seu capítulo 8, no seu verso 28. Os irmãos abram as vossas Bíblias. Romanos 8, 28. Nos ilustra algo muito importante, que nós falamos, que nós colocamos, que nós usamos até como um ditado para as nossas vidas. E depois eu quero ler com os irmãos outro texto base para as nossas vidas, para este tema, lidando com as surpresas da vida, que vai estar em João 16, 33. O primeiro diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. João 16, 33 diz assim, Jesus Cristo falando: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse tema fala de algo muito importante, e de uma palavra ali que muitos são pegos em mais surpresas do que deveriam. E esse tema chamado surpresa, para nós cristãos, não deveria ser tão surpresa assim. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela tem todos os argumentos, todas as notificações, para que nós, como cristãos, possamos entender que nós, principalmente quando aceitamos a Jesus Cristo e trilhamos esse caminho, nós não somos pegos de surpresa. Nós não somos pegos de surpresa. Por que nós não somos pegos de surpresa? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não existe surpresa. Todas as coisas vão cooperar, todas as coisas vão ser ciência em nossa vida, vão ser coisas que nós teremos que passar, porque o próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições. Então não é surpresa, não pode ser surpresa, não deve ser surpresa. Mas o ano de 2020 e adentrando 2021, muitas surpresas aconteceram no mundo, de uma forma geral. E estamos iniciando um ano de muitas certezas e de muitas incertezas ainda. Mas estas certezas e incertezas não pode ser surpresa na nossa vida. Não deveria. Nós não deveríamos ficar surpresos. Sabe por quê? Porque muitos personagens bíblicos
muitos personagens bíblicos passaram por calamidades, eles foram surpreendidos por calamidades, eles foram surpreendidos por dificuldades, eles foram surpreendidos naquilo que estava acontecendo, mas eles sabiam que Deus tinha a provisão para a vida deles. E eu diria que essa época, século 21, é uma época em que nós temos o conhecimento, ou vamos em busca do conhecimento. Na época dos nossos antepassados, e aí eu vou dizer, lá no início da história, lá no início de tudo que acontecia, não existia manuscritos, não existia a ciência da letra escrita numa condição como hoje nós temos. Então tudo que acontecia teoricamente para eles, tirando da lei de Moisés, tirando daquilo que vinha, que já era as tábuas da lei, os 10 mandamentos e tudo aquilo que Deus já havia passado para Moisés, que era fato que o povo de Deus tinha, que o povo de Deus havia recebido, eles tinham isso. Eles sabiam isso, eles faziam isso. Então para eles era um pouco mais surpresa. Eles eram pegos, muitos até de muita condição de que, olha, o que será que está acontecendo? Mas nós, para o ano de 2021, com esse tema, nós temos que saber lidar com estas surpresas. Por mais que nós não queiramos, vai e vão acontecer. Então nós precisamos entender que muitas das coisas que acontecem, nós não podemos ficar surpresos. Nós vamos ver no decorrer desta lição, desta condição, desta mensagem, deste ensinamento, deste estudo, para o ano de 2021, aquilo que Deus proporcionou, através destes homens que fizeram este livro, inspirados por Deus para fazer os temas, e com as escrituras sagradas, nós podemos ver nessa condição que nós estamos falando, e eu disse que nós íamos citar alguns nomes muito fortes, muito marcantes em todas essas mensagens. Nós citamos muito Moisés, nós citamos muito Neemias, nós citamos muito Jó, também nós vamos citar hoje um pouco de José, que nós já conhecemos. Olha quanta coisa aconteceu na vida de José, quantas surpresas aconteceram na vida de José. Mas Deus nunca deixou José na mão. Deus nunca deixou José falando sozinho. Deus sempre chegava com a providência na vida de José. Na vida de Jó, então, na vida de Paulo, quantas surpresas. Servir a Deus não nos isenta das surpresas negativas. Quando nós lemos e nós vemos a passagem de Gênesis, no seu capítulo 37, no seu verso de 5 a 17, se puder colocar, nós vamos ler um pouquinho mais hoje. Nós vamos estar atentos que olha o que aconteceu com José. Nós sabemos a história de José, nós já estudamos várias vezes a história de José, nós já falamos várias vezes da história de José. José era um filho querido do pai, mas não tão querido da família. Ao ponto que contra José, os próprios irmãos armarem contra José e ser vendido como escravo. Que surpresa, hein? Foi lá ajudar os irmãos, levar o que o pai havia pedido. Leva comidinha para eles lá, que eles devem estar com fome. Isso. E aí quando aconteceu, tudo o que aconteceu, e aí José, depois disso, escravo, vendido como escravo, passou a ser escravo, passou a ser um servo na casa de Potifar.
Mas onde José estava, tudo que José fazia prosperava. E eu vou abrir aspas aqui e dizer: onde José estava, ele era o melhor. Ele fazia o melhor. Ele tinha na vida dele o melhor, que chamava-se Deus e chama-se Deus. A vida de José é um exemplo claro. Não há registros bíblicos de infidelidade de José. No entanto, poucos personagens enfrentaram tantas adversidades como ele. Inveja, só ele, hein, irmão? Inveja, traição, maus tratos, esquecimento, calúnia, só ele. Ingratidão. A sua história nos traz preciosas lições de surpresas negativas que podemos passar. De surpresas negativas que não estamos isentos de passar. De passar, não de ficar nelas. O primeiro é: aceite o fato de que as aflições fazem parte da vida de um justo. Ela faz parte. Se ela não fizesse parte, o próprio Mestre Jesus Cristo não falaria isso para nós, não nos alertaria, não nos deixaria atentos e pedindo: olha, vocês fiquem atentos, porque no mundo vocês terão aflições. Aí tem cristão, vou falar crente, que é melhor. Aí tem crente: eu não sei porquê, estou passando por tanta aflição. Vai perguntar para José. Pensou se José perguntasse isso? Não sei porquê, estou passando por tudo isso. Mas José não tinha isso com ele. Jó também não teve isso com ele. Paulo também não teve isso com ele. Mas uma vida inteira de aflição pode demorar. Pode demorar 12 anos. Pode demorar 10 anos. Pode demorar 2 dias. Pode demorar 2 anos. Mas um dia isso vai acabar. Isso vai cessar. Agora, não pergunta para mim por quê. Não pergunta para mim quanto tempo. Porque o pastor ou os pastores não tem uma bola de cristal como muitos fazem por aí. Isso é balela. Porque quem sabe do nosso futuro é Deus. Quem sabe do nosso futuro é Deus. A Ele pertence todas as coisas. O inimigo só saberá do nosso passado e do nosso presente se abrirmos a boca para falar. Mas ele trabalha para querer intentar contra você e saber do teu futuro. Ele não tem poder para isso. Salmo 34, 19, é muito claro isso para as nossas vidas. Nós estamos alinhando a nossa visão com os princípios bíblicos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Aí, é fato. Nós temos que entender e aceitar as coisas que passamos, porque sabemos que se nós passamos, é para o nosso fortalecimento espiritual, para que possamos adquirir sabedoria, para que possamos ser forte numa pior que possa vir pela frente. O segundo, esforça-te para esperar as soluções que vêm de Deus. Aí eu vou dizer uma coisa, hein? Falou em esperar, não serve muito para o brasileiro, não. Eu acho que não serve para o mundo, mas para o brasileiro serve menos ainda. Serve menos ainda. Mas tem coisas que a solução é o esperar. Não adianta. Adiantava José sair gritando dentro do poço. Primeiro que não dava para ele sair gritando, que ele não conseguia. Tinha que esperar
alguém chegar para tirar ele de lá do poço. Adiantava José ficar gritando e fazendo um monte de coisa porque estava sendo vendido como escravo? Tinha que esperar. Vai ser vendido como escravo? Adiantava José ficar gritando dentro da prisão? Esquecido lá dentro da prisão? Ficou esquecido lá dentro da prisão, injustamente. Adiantava. Por que ele passou por tudo isso? Porque o cargo que ele ia ter, ele precisava ter força, ele precisava saber governar tudo que passou na vida dele, para ele poder ser o governador do qual ele foi. Agora a gente não sabe governar nem o que nós passamos nas nossas vidas, e aí queremos ser mais. Temos que tomar cuidado com isso. Aceitar que as soluções vêm de Deus. José tentou se ajeitar, entenda isso daí. José tentou se ajeitar com o copeiro mor. Lembra aquela hora que ele chegou lá e falou, o sonho que você teve, um foi o padeiro e o padeiro para a morte e o copeiro para a vida, ou o copeiro para a morte e o padeiro... Não sei, sabe, né? Copeiro para a vida, e aí vai lá. Quando você chegar na presença do rei, lembra-te de mim, a natureza humana. E diz as escrituras sagradas que ele ainda ficou lá durante 2 anos. Ele tentou. Muitas vezes nós tentamos. Se não dá certo, para de tentar. Ô pastor, para de tentar, espera a solução de Deus, que na hora certa, Deus chega com a solução correta para a tua, para a minha, para a nossa vida. Ele tentou fazer um esquema lá, porque ajudou, né? Tal. Então, lembra de mim. Não quero nada, sabe? Irmão, não quero nada, irmão, mas sabe lá aquele... Primeiro que corrupção com Deus não vai. Já deu para entender aqui, né? Corrupção com Deus não vai, nem no blá blá blá. Deus não tem blá blá blá. Deus não tem blá blá blá. Mas Deus sabia exatamente o plano que ele tinha com José para ajudar a Faraó, para ajudar os reinos da terra, e mediante a isso, José ser governador e trazer uma das maiores províncias que ali esteve no território de Faraó. Nada faltou, não faltou nada, eles até tinham para dar para os outros. Imagina como não ficou aquele reinado poderoso. Deus tinha um plano. Deus tem um plano. Assim como ele diz na sua palavra, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Ele também diz na sua palavra, você pode... Isso que aconteceu com todo mundo em 2020. Aquele que falar que não aconteceu, eu vou dizer que há controvérsias. Planos e planos e planos e planos e planos. Em 31 de dezembro de 2019, meia-noite, os planos começaram a querer, e de repente esses planos em fevereiro, março, mostra a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mostra a palavra de Deus. O homem faz planos, mas quem executa é Deus. Não tem surpresa, irmã Francisca, não tem surpresa, irmã Rose, não tem surpresa. Nós somos surpreendidos porque queremos ser surpreendidos. Nós somos surpreendidos porque não estamos na vontade de Deus. Nós somos surpreendidos porque não entendemos a perfeita vontade de Deus através da sua palavra para as nossas vidas. Porque não existe surpresa, irmão Clodomiro. Não existe surpresa, irmão Marcelo. Não existe essa surpresa. Procure manter-se frutífero, ou seja, ser produtivo. Procure manter-se frutífero. Uma árvore
frutífera, ela é uma árvore produtora, ela produz frutos, ela produz frutos. Então uma árvore frutífera, ela produz frutos. Seja produtivo, onde quer que você esteja. José foi produtivo onde ele pisou, onde ele colocou a sua mão. José foi produtivo. Olha isso, ele foi produtivo, ele foi um dos presos mais produtivos que já existiu no planeta Terra. Ele foi tão produtivo, que o chefe, eu estou tentando tirar a chave aqui do bolso, que o chefe chegou e falou assim, ó, Tó, o chefe do cárcere, falou, ó, tá aqui a chave. Depois de mim você manda. Você quer mais produtividade do que essa? Então nós precisamos ser produtivos, nós precisamos manter a nossa vida produzindo, mesmo em meio às adversidades. José serviu tanto na casa de Potifar, quanto na prisão. Ele era o melhor na casa de Potifar, o que tinha que fazer era ele. Mas o inimigo não vai ficar contente com você nisso. O inimigo não vai ficar contente comigo nisso. Ele vai tentar todas as formas e maneiras de fazer com que você seja improdutivo, que você não dê certo, que você... Olha o que ele fez com José. Você quer mais do que José? E há pessoas que digam, e aí eu tenho as minhas controvérsias, de que José entrou num sistema de deprê, quando estava na prisão. Ele estava tão deprimido, ele não aguentava mais ficar preso. Quem aguenta ficar preso, irmão? Sem motivo ainda. Ele estava tão deprê que ele foi ao encontro, ele falou com o copeiro e naquela depressão ele falou com o copeiro Tem uns que falam até assim, Alberto, pelo amor de Deus, fala lá, ó, dá um jeitinho lá. José pode sim ter ficado apreensivo. José sim pode ter ficado, o que está acontecendo? Mas entrar em depressão? José não entrou em depressão, ficou apreensivo. Quem gosta de ficar preso aí, levanta a mão. Bom, eu não sei nem o que é ficar preso, né? A não ser agora na pandemia, né? Preso, se isso for ficar preso, eu quero ficar preso todo dia. Mas vocês estão vendo aí, não é nada, não sei de nada, o pastor não está falando mais nada, né, irmão Cláudio? O pastor parou de falar para não ser CHATO, né? Nossa, que pastor chato, só fala da pandemia. Não falo da pandemia, eu falo da segurança. Então assim, tá aí, mas José foi produtivo. Como nós produzimos neste ano de 2020? Como nós produzimos, irmã Maria? Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando com todos os irmãos. Quarto, não permita, olha isso, é muito importante, não permita que as aflições o torne, não permita que as aflições o torne amargo, a ponto de perder as capacitações que Deus concedeu. Ou seja, José passou a sua vida interpretando sonhos. Ele não perdeu a visão dele, ele não perdeu aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, ele não perdeu as condições que Deus tinha para a vida dele. Agora eu não estou falando um amargo que você interpreta como um amargo de pessoa, como um amargo de... Não estou falando isso, eu estou falando o amargo daquilo que você não tem entendimento de nada, não tem conhecimento de nada, as coisas que estão acontecendo, tudo que está sendo feito, e aí você fica... desgostoso com a vida. Obrigado. Entenda isso.
Às vezes, as surpresas não são surpresas, mas tragédias anunciadas. Gálatas 6:7. Olha isso, irmã Flávia. Às vezes, as surpresas não são tão surpresas, são tragédias anunciadas. Como assim, irmão? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Acabou, irmão. Acabou. Vamos dar uma retrospectiva no Brasil. O que aconteceu em vários não nós, tá? Não nós, que no carnaval passado a gente estava num sítio tão bom, lindo, maravilhoso, não é, irmão Clodomiro? Tão gostoso que fizeram até o pastor descer na lona de barriga, de costa, de tudo, que tinha mato. Deixa pra lá. Vamos lá. Mas o que aconteceu em outros carnavais? Onde você estava em outros carnavais? Onde o mundo estava e ainda está querendo estar nos carnavais? O que aconteceu nos carnavais da vida? O que aconteceu nas saidinhas da vida? O que aconteceu em tudo, absolutamente tudo o que o homem planta, ele vai colher. Ei, me lembro de uma cena fortíssima. Eu lembro porque foi manchete em todos os jornais, em todas as mídias televisivas, foi de Satanás jogando Jesus Cristo no chão, enfiando o garfo e derrotando. Ó, meu cunhado faz assim, ó. Um dia essa conta ia chegar. Um dia isso ia acontecer com a humanidade. Eu estou dizendo desse período, fora outras coisas, prostituições, fora outras coisas que aconteceram, roubos, matanças e por aí vai, e que continuam acontecendo. Isso que o homem planta, ele vai colher. Então não existe, irmão, não existe tragédia tão tragédia assim. Diria um amigo meu, bombeiro, que diz que acidentes não acontecem, eles são causados. Alguma coisa não foi feita para que acontecesse o acidente. Alguma coisa não foi feita. Pode analisar, pode pesquisar, que no fundo, após um acidente, algo estava errado. Ou a máquina. Então não existe. Muitas pessoas querem tratar como ar de surpresa o resultado de uma vida de plantio negativo. Tem um ditado, e isso é muito claro: quem planta vento, quem planta desigualdade, quem planta desigualdade, colhe desunião. Quem planta ingratidão, colhe ingratidão. Um dia vai acontecer. Ah, mas Deus vai pagar na mesma... Não é que Deus vai pagar na mesma moeda. Você está ciente de que aquilo que você está plantando, volta para você. E aí entra a tal da lei da relatividade, é isso? O que vai volta, é isso? Os mais novos aí, tá entrando no Enem aí, me ajuda aí. A lei do retorno, não é? A lei do retorno, isso, a lei do retorno, obrigado. O que vai, volta. É a mesma coisa da gente jogar um bumerangue. Quem já brincou de bumerangue aí? Nem no videogame, Kaique? Eu sei que não tem mais tanto espaço assim para jogar bumerangue, mas lá em tu tem. Pegou, né? Joga o bumerangue e vira as costas para ele. Tu vai tomar uma lapada.
Você jogou o bumerangue, jogou certinho, ele vai lá, né, Gabriel? Faz a volta, vem na tua mão, é a lei do retorno. Aí tem aquele velho ditado, irmão Hélio: aqui se faz, aqui se paga. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Vai colher. Ninguém vai embora sem colher. Ninguém vai embora sem colher. Devemos procurar em Deus graça para discernir a origem das dificuldades. As dificuldades que estamos enfrentando, as dificuldades que podemos enfrentar. Muitas vezes somos surpreendidos mesmo tendo sinais evidentes que algo ruim está para acontecer. Não atentamos para isso. Mas você quer ver uma palavra que foi muito lida por mim, postada por mim, pelo pastor João Abud, por vários pastores? Provérbios 27, 12. Está aqui, irmão, é Bíblia, alinhando a visão do reino. O avisado vê o mal e se esconde. Mas o simples, ou aquele que não passa e sofre a pena. Põe a NVI, põe a versão NVI, para você ver a tradução NVI, o que diz sobre isso. E Provérbios está aí, irmão. Provérbios foi escrito quando? Ontem? Foi escrito no século passado? Não. Foi escrito há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. O prudente, é mais ou menos isso, o prudente vê o mal e se esconde. O imprudente, o insensato, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aí sofre as consequências. Irmão, cuidado, tenha cuidado, porque tudo o que você faz tem um retorno. Olha o que Deuteronômio 15, 5, pode deixa normal, Deuteronômio 15, 5 vai falar em nossas vidas. Deuteronômio, lá no início, lá no Pentateuco: se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os mandamentos que hoje te ordeno, põe o 6. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti, o 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos e alguma das tuas portas na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. E ele vai explicando, por isso que eu estou falando para vocês, vai anotando que são muitos versículos que não estão muitas vezes aqui no livro, mas estão abertos para os irmãos, porque este livro tem muito versículo. Tem muito versículo nesse livro, mais do que neste livro. Se você tão somente ouvir a voz do Senhor, se você tão somente ouvir a voz do Senhor, e muitas vezes Deus fala com a gente, e a gente pensa que, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Não, irmão, isso é coisa da cabeça do pastor Diego lá. Isso é coisa da cabeça do Clodomiro. É? Vai pensando assim. Olha o que diz Hebreus 3,15. Olha o que diz Hebreus 3,15. E aqui o tema, ele é lidando com as surpresas da vida. Porque muito de nós, com essa surpresinha aí, Laine, essa surpresinha aí, não estamos sabendo lidar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Tem muita gente que na provação endurece o coração. Na dificuldade, endurece o coração.
Ah, irmão, você endureceu o coração, esquece, aí você não vai ouvir a voz de Deus mesmo. Você não vai ouvir a voz de Deus mesmo, porque Deus fala é aqui, ó. Deus fala é no coração, é no íntimo. Você ouve com o ouvido, mas você sente no coração. Olha o que também está escrito em Isaías 1,19. Esse profeta Isaías também fala cada palavra. 1,19. Você pôs 11,9. Eu vi. Se quiserdes, muito bem claro, irmã Inês, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a entrar no céu. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado. Nós somos sim colocados à prova e também visto que Deus esclarece. Você quer fazer aquilo ali? Ó, o entendimento é esse. Você é obrigado, irmão? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, porque Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio a todos. Mas Ele também diz, ó, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra não é comer não, irmão, não é saciar, não é isso que ele está falando não, é tudo na sua vida, é tudo na nossa vida. Por isso que eu estou falando, que crente passa por dificuldade, cristão passa por dificuldade, chora, vai disso, vai aquilo, eita lá o crente lá, vai isso, vai... mas até na aflição, as condições são em abundância para as nossas vidas. Até a aflição é em abundância, porque o do mundo não vai aguentar o que você aguenta. Aguenta não, Jonathan. Não aguenta não, aguenta não. Aguenta não. O mundo não aguenta. E a prova disso é que no primeiro... Aí sim, quem não entrar com Deus entra em depressão e se suicida. Pronto, está explicado. Aí precisa de um certo tratamento. Precisa. Evoluiu tanto que aí precisa de medicamento. Precisa de umas coisas, mas até desses medicamentos, dessas coisas, Deus muda, Deus tira, Deus limpa. Faraó e os seus servos nos ensinam quão resistente pode ser o coração do ser humano, que continua inquebrável, mesmo diante de ameaças tão pavorosas. E aqui nós estamos falando de Faraó, referente ao povo de Deus, a Moisés saindo do Egito. Precisou vir 10 pragas. Vinha uma, não, Moisés, não, amanhã, Moisés, amanhã. Chegava lá, só que não. Era mais ou menos isso hoje, Flávia. Só que não. Não, Moisés, amanhã. Aí ele virava para os caras e falava, só que não, vocês sabem, né? Até a hora que Deus chegou trincando, desculpa o termo. Foi na pele, foi na alma, foi na vida, foi na família. E aí Faraó falou, opa, agora não é brincadeira mesmo não. Nunca tinha sido, né? Aí ele liberou o povo, coração duro. Será que vai ser preciso? Entendo o que Deus está falando conosco essa noite. Será que vai ser preciso sofrer o que Faraó sofreu? Para quebrar o coração e deixar Deus entrar e agir? Espero que não. Vivemos dias em que essa história se repete. Porque apesar dos sinais evidentes, do descontentamento divino com o comportamento atual da humanidade, não assistimos muitos caminhos melhorando. Irmão, irmã, você que está nos ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem, não espere dias melhores. Não espere 1000 maravilhas. Não espere. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não espere. Mas tenha certeza de que mesmo nesses dias difíceis, para nós,
para nós que temos Deus, sempre teremos dias melhores. Sempre teremos dias melhores. Presta atenção no que a mídia vem fazendo. E eu não vou citar. Presta atenção no que as mídias vêm fazendo. Presta atenção no que a população vem fazendo. E aí eu digo população mundial, não estou falando só Brasil, porque se for falar só do Brasil tem muita coisa. Presta atenção nas pessoas escarnecendo a Deus. Continua, irmão. Não, quando acabar essa pandemia as pessoas vão, vai nada. Nem na pandemia eles pararam de escarnecer. Nem na pandemia eles pararam de dizer besteira. Somente aqueles que abriram o coração e entenderam, o coração está aberto, Deus entra e faz morada e faz a mudança. Vocês não estão assistindo? Vocês não estão vendo? Pessoas que maquinam, está aqui, a Bíblia fala, pessoas que maquinam o mal, pensamento de mal a toda hora, a todo instante, a todo momento. O príncipe das trevas está sobre a vida deles, mas o nosso príncipe é outro, o nosso Senhor é outro, o nosso Salvador é outro. Eu sempre disse e vou continuar dizendo, não esperem o Salvador, porque o Salvador já veio, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas não esperem o Salvador da pátria. Não espere. Quer ver na história? Deus sempre avisou. Deus sempre avisou. Noé, constrói uma arca, porque vai vir dilúvio. Aí quando a água começou a bater, todo mundo saiu. Não tinha mais jeito, a porta da arca foi fechada e quem fechou disse que não ia abrir mais. E aí todo mundo morreu. Só os que estavam na arca e os animais que Deus cuida. Você viu como Deus cuida? Sodoma e Gomorra. E aí eu não preciso entrar nos detalhes, que os detalhes vocês são de prostituição, pessoas sórdidas, pessoas que não estavam nem aí, maledicentes, e casavam-se, davam-se em casamento, e fazia o perequepê do tererê. O perequepê do tererê, é isso aí mesmo que você está ouvindo. O pastor está falando isso no púlpito, estou falando isso no púlpito porque é isso que acontecia. E hoje não é diferente. Hoje não está nada diferente. Você que pensa. Você que pensa. E aí, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Se tiver 10, eu livro. Não tem. Se tiver 5, né? Não tem. Tira Ló. Tá bom. Ló vai lá. Ló e sua família. E a insensata da mulher, livrinha, irmã Vilma. Livrinha. O presbítero Clodomiro está falando, estava com saudade. Pior que isso, irmão. Pior que isso, irmão. O coração dela estava lá. Em tudo aquilo, o coração dela estava lá. E o seu coração está onde? Deus falou, Deus avisou. Foi pego de surpresa. Olha, segue reto toda a vida. Não olha para trás. A bonitona vai lá e olha para trás. Mais um exemplo do olhar para trás, né? Olha para frente. Nosso alvo está à frente, está acima. Nosso alvo não está atrás. Não existe surpresa para nós. Pode haver espanto, mas surpresa não existe.
A surpresa que não pode ser surpresa. O Novo Testamento contém, e esse homem que está falando aqui, ele entende bem da Bíblia, viu? Ele entende bem da Bíblia. O nosso pastor Orlando Máximo Campos fez parte da comissão, ou faz ainda parte da comissão de ética pastoral, e é um dos nossos líderes da Missão Desafio. E entende um pouquinho, viu? Sim, foi professor de teologia aqui na sede, foi professor de teologia no IBBC. E ele diz assim: o Novo Testamento contém mais de 300 situações sobre a volta de Jesus Cristo. Ele procurou enfatizá-la nos evangelhos de Mateus e Lucas. E está à volta. E esta volta era aguardada pela igreja primitiva. Era aguardada lá, irmã Maria. Agora tem muita gente que, não está nem aí. Mas olha o que Mateus 24, 3 ao 13. Isso aqui é uma extensão, tá, irmão? Para ficar bem fixo, que não tem surpresa para nós. Mateus 24, 3 ao 13. Olha o que vai acontecer, e depois eu vou ter um textinho um pouquinho maior também, então vocês já vão ali. Mas aquele que perseverar, peraí, você já foi do 3, Mateus 24, 3, 13. Se tiver difícil para ele, entra lá e faz, e põe. Nós estamos com o estagiário lá, viu, irmão? Está aprendendo. Tem mais outro, está aprendendo também, irmão. Está aprendendo, irmão. Está aprendendo, é isso aí, está certo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus Cristo com a maior. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Até o 13, tá? Porque muitos virão em meu nome. Já está dando a dica, irmão. Então não tem surpresa. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é certo, precisa que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e haverá pestes, pandemias, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, o princípio. Então o que ele está dizendo, irmão Diogo? Vai piorar, até arrepia, vai piorar. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já tem acontecido em muito local do mundo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. Ai não, tadinhos. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como o amor esfriou, hein? Como o amor tem esfriado. Mas nós estamos aqui com esse amor em chama. Nós estamos aqui com esse amor em chama. Aí ele fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem surpresa para mim, irmã. Não tem surpresa para mim, irmão. Não tem surpresa para você. Não tem surpresa. Qual a surpresa? De guerra no mundo. Oi, pelo amor de Deus, vamos pedir para que isso não aconteça. Ei, não faça isso. Mas não faça isso. Peça a única coisa para Deus: Deus, tenha misericórdia de nós.
porque a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Mas é mister que isto aconteça, ele está dizendo, precisa acontecer, para quê? Para se cumprir as escrituras sagradas, e enquanto isso não acontecer, ele não pode vir. Ele não pode vir. Mas, ele disse na sua palavra, eu já li esse versículo aqui, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 24, do 36 ao 42. Olha aí, não é surpresa, irmão, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, Deus. E como foi nos dias de Noé, ele já está, irmão, ele já está dizendo, ele já está nos alertando, ele já está colocando jovens, ele já está colocando irmãs, irmãos, anciões, telespectador que está aí ouvindo a gente, ele já está dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, casa e descasa, e contrata e descontrata, e faz o que tem que fazer, e eu diria que é um pandemônio do lado de lá. Não é uma pandemia, é um pandemônio. E o pior é que isso quer entrar para dentro da igreja, irmão. Não. Desculpa, eu sou da época quadrada ainda. Apesar de estar redondinho, eu sou da época quadrada. Lembrando que só os quadrados vão entrar no céu, porque os redondinhos... Olha aí, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que a igreja subir. Aí vão ficar que nem maluco. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi-se embora para Sião. Nem para eles vai ter surpresa. Eu vou só até aqui, irmão. Vou só até esse aí. Eu vou só até aquele que eu li mesmo. Então, o cristão não pode ser surpreendido. Ei, não pode ser surpreendido por tudo isso que está acontecendo. E se você for surpreendido, Ellen, pela volta de Cristo, se você for surpreendido pela volta de Cristo, se eu for surpreendido pela volta de Cristo, ao raiar e ao raiar, o cristão não pode ser surpreendido pela volta de Cristo. Certamente que a segunda vinda será uma grande surpresa para o mundo que não convive com a palavra de Deus. Mas o cristão, o servo de Deus, a pessoa que se propôs a caminhar com o Senhor, não será surpreendida. Será alegria, será alegria, será alegria. Finalizando. Portanto, que você não seja surpreendido por esta surpresa. Redundante, né? Surpreendido pela surpresa. Quando Deus mandou Josué entrar na terra prometida com Israel, ele disse, em Josué 1:9,
seja corajoso. Não pasme, nem te espantes. Em outra palavra, ele está dizendo, não tenha medo e nem se assuste. Deus prometeu a Josué que estaria com ele por onde quer que ele andasse. Deus prometeu que Jesus Cristo estaria conosco por onde quer que nós formos. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Não sei, olha, não sei, isso que eu acabei de ler, Mateus, se não me falha a memória, Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você, então não é surpresa, não tem que ser surpresa. Não sei, e aí o autor coloca, eu não sei quais as surpresas o ano de 2020 nos trará, mas a certeza que tenho é que Deus estará conosco durante todos os dias deste ano. E se Deus vai estar conosco todos os dias desse ano, não tem surpresa. Não tem surpresa. Tem alegria, tem tristeza, tem aflição, tem dificuldade, tem moleza às vezes, mas tem dureza muito mais. Mas assim como ele foi com todos o que aqui estão escritos, ele será contigo, ele será contigo, ele será contigo, ele será contigo, ele será com a sua igreja. Este é o tema para o mês de novembro, para o mês de novembro que nos foi dado. Isso pode não acontecer em novembro, pode acontecer amanhã, pode acontecer assim que você sair. Pode acontecer agora. Então não seja surpreendido, porque quem está com Deus não é pego de surpresa. Deus sempre avisa. Deus sempre avisa. Elias. Deus sempre avisa. Até um do meio lá falou, deve ter algum de nós aqui que está entregando, é o X9, é o cagueta. A gente não precisa de X9, a gente não precisa de cagueta, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Fiquemos de joelhos em pé, como você achar que deve ficar, para que possamos adorar ao Senhor com esta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus querido, Deus santo, em que nós lemos a Tua palavra, em que nós falamos sobre o mês de novembro, Deus, louvamos ao Teu nome e sabemos que tudo o que está escrito aqui na Tua palavra e que nos foi colocado hoje em nossas vidas, nós temos que aprender a lidar com todas essas possíveis surpresas, mas que para Ti não é surpresa nenhuma, porque o Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que fala conosco, o Senhor é que está conosco. Deus querido, Deus santo, nesta hora em que aqui estamos em oração, pedimos, ó Pai, pela nossa nação brasileira, seja com a nossa nação brasileira, Deus querido, Deus santo, seja com este Brasil, os nossos, ó Pai, governantes, todos eles, ó Pai, sem colocar nenhum a mais ou a menos, seja com eles, dai o discernimento da Tua palavra, dai o entendimento, dai o consentimento, ó Pai, que haja uma liderança sóbria, que haja uma liderança eficaz, que haja uma liderança, ó Pai, com comprometimento, que haja, Senhor, mas sabemos, ó Pai, que nenhum poder lhes são dados se não vier de Ti. Por isso nessa hora, Deus querido, esteja olhando para o nosso Brasil, atenta-te também, Senhor, a ouvir as nações, a ouvir aos povos, em especial a Israel. Seja com Israel nessa hora, neste momento, Deus.
Seja com eles nesta hora, Pai querido. E nesta hora, Senhor, em que também estamos, ó Pai, orando por estes pedidos de oração. Tantos pedidos estão sendo feitos, ó Pai. Tantos pedidos estão sendo colocados aqui nessa urna, Deus, e serão apresentados a Ti como incenso, cheiro suave e agradável. Oh Pai, mas nesta hora, haja providência, haja sabedoria também na vida desses que aqui estão fazendo esses pedidos. Repreenda o inimigo, repreenda o devorador, repreenda todo mal, que haja saúde, que haja paz, que haja libertação em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Deus querido, Deus santo, nessa hora, estendemos as nossas orações ao Teu servo, pastor Salomé, ó Pai, nesta hora que encontra-se, ó Pai, ali naquele leito de hospital, internado, mas vai, ó Pai, na vida dele, Senhor, vai na vida dele repreendendo todo mal, que haja cura, que haja, ó Pai, uma libertação, que haja, ó Pai, o poder manifestador e restaurador na vida do Teu servo. É o que nós pedimos, Senhor, para todos nós também, para todos aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão no leito de hospitais entubados, para aqueles que estão nos leitos de hospitais com respirador, aqueles que estão passando na sua casa por dificuldades, ó Pai, repreenda todo mal, repreenda esta Covid, Senhor, repreenda este vírus da vida dos Teus servos e das Tuas servas, mas se passarmos por ela, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos provando sim, mas nos dando a força que precisamos para passar por ela. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos, Senhor. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós agradecemos, ó Pai. Nós agradecemos porque o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Diga comigo bem forte, do jeito que você está, ou se quiser ir levantando, mas diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero Te agradecer, porque eu sei que o Senhor estará e está comigo todos os dias. Eu quero Te agradecer, porque eu sei que o mês de novembro está fechado com chave de ouro na Tua presença. Todas as bênçãos virão à minha vida e à minha casa, e eu serei abençoado por Ti. Diga bem forte: eu serei abençoado por Ti, serei fortalecido pelo Teu nome e pelo Teu poder. Aleluias. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que possamos dizer bem forte: amém. Amanhã